De volta com o artigo 98, de volta com o tema das pautas de julgamento no TRT da Terceira Região. No vídeo passado, nós estudamos o caput do artigo 98 e o parágrafo 1º. Vimos, a regra geral, em regra, um processo para ser julgado no TRT precisa ser incluído na pauta de julgamento do respectivo órgão julgador, tá? Mas vimos também que existem processos que independem de inclusão em pauta, tá? Então, este foi o tema da nossa aula passada, uma questão referente à inclusão ou não em pauta de julgamento. Agora, nós vamos analisar o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 98. Vamos falar daqueles processos que possuem preferência para julgamento, de todos os processos presentes na pauta de julgamento de um órgão julgador. Qual é o mais importante? Qual que tem preferência com relação aos demais, tá? Então, essa resposta, ela é dada pelo parágrafo 2º e pelo parágrafo 3º do próprio artigo 98. Vejam só o texto regimental, o artigo 98, parágrafo 2º, tá? Terão preferência para julgamento. Atenção, terão preferência para julgamento sucessivamente o habeas corpus, o habeas data, o dissídio coletivo, o mandado de segurança, o agravo, aí vem depois do agravo, de uma maneira geral, os agravos de instrumento, agravos de petição, agravos regimentais, o agravo regimental, o conflito de competência, a ação cautelar, os processos submetidos ao rito sumaríssimo, os processos que envolvam acidente do trabalho e massa falida, além daqueles que, em que um dos magistrados tiver que se afastar por motivo de férias ou licença, ou por entender serem de manifesta urgência, ou seja, por uma necessidade a juízo ali do respectivo magistrado, tá? Eu tenho que lembrar o seguinte, é uma ordem de preferência sucessiva, tá? Então eu tenho que lembrar desse esquema aqui, preferência para julgamento nos órgãos julgadores do TRT da Terceira Região. Primeiro, o mais importante, o mais urgente de todos, e que inclusive independe de inclusão em pauta, habeas corpus. Depois do habeas corpus, habeas data. Depois do habeas data, dissídio coletivo. Depois do dissídio coletivo, mandado de segurança. Depois do mandado de segurança, agravos, O agravo aqui, depois, o agravo de instrumento, agravo de petição, agravo regimental, tá? Depois dos agravos citados aqui, conflito de competência. Depois do conflito de competência, ações cautelares. Depois das ações cautelares, os processos submetidos ao rito sumaríssimo, tá? Ou sumaríssimo, E depois, acidente do trabalho mais massa falida, tá? E por fim, chegando aqui, ao final do parágrafo 2º, por necessidade de magistrado, seja por motivo de férias ou licença dele, ou por ele entender, tá? Ser aquilo ali de manifesta urgência, ou seja, a critério dele, entendendo que aquilo ali é extremamente urgente, tá? Então é importante vocês lembrarem dessa ordem, tá? Primeiro eu tenho o habeas corpus, depois habeas data, depois dissídio coletivo, mandado de segurança, agravo de instrumento, agravo de petição, agravo regimental, conflito de competência, ações cautelares, processos submetidos ao rito sumaríssimo, acidentes de trabalho, aqueles processos que envolvam, acidentes de trabalho ou massa falida, e por necessidade de magistrado. O texto do parágrafo 2º, terão preferência para julgamento sucessivamente, tá? O habeas corpus, o habeas data, o dissídio coletivo, o mandado de segurança, o agravo, os agravos de instrumento, de petição e regimental, o conflito de competência, a ação cautelar, os processos submetidos ao rito sumaríssimo, os processos que envolvam acidentes de trabalho e massa falida, além daqueles em que um dos magistrados, tá, tiver que se afastar por motivo de férias ou licença, ou por entender serem de manifesta urgência. Então, essa ordem de preferência
até chegar aqui na necessidade do magistrado. Só que tem um detalhezinho, né? O esquema continua. Essa ordem sucessiva de preferência, ela continua porque a gente precisa analisar também o parágrafo 3º. E o que nós temos no parágrafo 3º? Terão preferência ainda os processos em que for parte ou interveniente, pessoa incapaz, tá? Então, os incapazes, né? Ou então, nas hipóteses arroladas no artigo 69A da Lei 9.784/99, que é a Lei do Processo Administrativo, né, no âmbito da administração pública aí, federal, tá? Então, o que a gente tem que observar? Ó, quando eu falo do artigo 69A da Lei 9.784/99, eu estou falando de pessoas com idade igual ou superior ou maior que 60 anos, tá? Então, também tem preferência. Pessoas portadoras de deficiência física ou mental, tá? E pessoas portadoras de doenças graves, as doenças graves citadas no artigo 69A da Lei 9.784, tá? Então, ó, percebam, eu estou falando de uma ordem de preferência. Na minha opinião, o mais importante é isso aqui, ó, tá? O mais importante é lembrar essa ordem e principalmente esse detalhezinho aqui, ó. Habeas corpus, habeas data, dissídio coletivo, e aí sim é que vem o mandado de segurança, tá? Qual que é a tendência do examinador? Pegar o mandado de segurança aqui, ó, e colocar ele logo após o habeas data, tá? Colocando o dissídio coletivo depois do mandado de segurança. Não, o dissídio coletivo, ele é mais importante, ele tem prioridade de julgamento que um mandado de segurança em relação, né, ao mandado de segurança, tá? Então, cuidado sobretudo com essa ordem aqui, ó. Habeas corpus, habeas data, dissídio coletivo, mandado de segurança, tá? E depois vem os agravos citados ali, o conflito de competências, ações cautelares, rito sumaríssimo, acidente de trabalho, massa falida e necessidade de magistrado, tá? Além daquelas questões relativas a incapazes e também as citadas no artigo 69A da Lei 9.784/99, ok? Bem, com isso, a gente finaliza o artigo 98, vimos, né, tanto na aula passada quanto na presente aula, né, as questões referentes à inclusão ou não de um processo em pauta, o que depende, o que não, melhor dizendo, quais são os processos que independem de inclusão em pauta e quais são os processos que possuem preferência para julgamento. Tá? No nosso próximo vídeo, artigo 99, para nós encerrarmos o tema das pautas de julgamento. Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade ao nosso curso de Regimento Interno do TRT da Terceira Região.